Olá, pessoal. Estou aqui para falar do filme Anora. Será que é um filme horrível? Não, acho que não é um filme horrível. Ou sim. Vamos ver ao longo do vídeo aqui. Então, Anora é um filme estadunidense, do diretor também dos Estados Unidos, Sean Baker, de 54 anos. É um longa-metragem de 2 horas e 19 minutos. Então, ele tem um tamanho aí considerável. E, bom, nada mais é que o ganhador de melhor filme no Oscar 2025, o que acho que surpreendeu bastante gente, mesmo para quem, como eu, acompanha bastante das premiações e alguns anos um pouco da dinâmica da academia. É lógico que para nós, né, cabe apenas comentar ou lamentar resultados que a gente concorda ou discorda por qualquer razão que seja. Até porque uma votação nunca vai ter uma unanimidade perfeita, mesmo para melhor filme que envolve a escolha ranqueada e tudo mais. Ainda assim, né, não é necessariamente o filme que foi o mais amado por todos, mas pelo menos não foi o mais odiado. Então ficou na média e conseguiu chegar lá na indicação de melhor filme. A gente tem muita curiosidade de saber que outras posições, outros filmes ficaram e por quanto também a Nora levou, e principalmente como brasileiros, né? Por Ainda Estou Aqui, que acredito que não tenha ficado num ranqueamento muito baixo. Obviamente que também torcia para Ainda Estou Aqui como melhor filme, mas sabendo que das 3 categorias era a mais difícil, mais remota de a gente levar. O Oscar de melhor atriz não é esse o foco, mas também, né, não deixar de comentar que foi um pouco surpreendente para Mick Madison, protagonista justamente do filme que a gente vai falar aqui, A Nora. Ela faz o papel, né, de Anora, que é uma dançarina erótica, enfim, que também faz serviços, né, de acompanhante, entre outras coisas que esse tipo de trabalho demanda. E a atriz levou, com 25 anos de idade, um Oscar super jovem. Eu não quero nem entrar no mérito, porque acho que é super merecido. As 5 indicadas eram muito boas, né? Claro que, de novo, como brasileira, eu queria muito que a Fernanda Torres conseguisse essa, mas já sabendo também que não era muito provável, porque, bom, foram, acho que ao todo 7 atrizes estrangeiras que conseguiram essa conquista, né? Quase essa façanha. Acho que somente 2 delas não falando inglês no filme. Tem que apurar esse dado, mas posso colocar depois aqui na descrição. Então era difícil mesmo para Fernanda levar essa. Mas surpreendeu bastante, porque depois da Fernanda Torres, a minha torcida era para Demi Moore, ou Demi Moore. Mas foi muito surpreendente não levar. Mas eu nem vou entrar nessa questão. Acho que a Mick Madison também mereceu. Eu vi o filme, ela atuou super bem. É uma questão de tipo de atuação, que é mais difícil. O papel da própria Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui, que é incrível como ela entrega muito com pouco que eu digo de possibilidades da personagem, porque era justamente para ser uma personagem contida e que tinha que passar muita emoção sem poder ter grandes cenas de grito, de estouro, de explosão. Acredito que seja apenas a cena, não querendo dar spoilers, mas enfim, uma cena que algo acontece, para quem não viu o filme ainda, não acredito que ainda alguém não tenha assistido, ainda estou aqui, mas se não, corre que ainda tá no cinema, ainda em março de 2025, né, quando esse vídeo está sendo gravado. Mas, igual para quem não viu, ou para quem viu vai entender que cena tem uma cena que acontece uma coisa muito triste na frente da casa da personagem da Eunice Paiva, interpretada pela Fernanda Torres, e isso é a única cena em que ela explode, assim, por pouco tempo também, e ela tem essa oportunidade de... Mas ao longo do filme inteiro ela passa muita emoção. Demi Moore na Substância, fazendo esse paralelo também, a mesma coisa. Então, é bem interessante ver como na Demi Moore é um personagem diferente na Substância, mas ela também coloca ali várias emoções, pouco de alegria, porque ela faz uma personagem que vive um conflito difícil, pesado, enfim, leva ela a buscar essa alternativa muito maluca que é a Substância. Isso é a sinopse do filme, então também sem spoilers. E é um filme que a Demi Moore também passa por essa certa tristeza, melancolia, raiva, tem muitas cenas, ela trabalha muito naquele filme. Claro que ela divide muito mais tempo de tela com a coadjuvante, que, por conta do próprio roteiro, mas e aí, diferente da Fernanda Torres, que carrega o filme inteiro com ela, trazendo todas aquelas emoções numa atuação super difícil, e isso não sei o que estou dizendo, é considerado assim também pela academia, esse estilo de atuar. E a Demi Moore também não fica tão atrás com a Substância, então assim, me surpreendeu muito que não foi pra Demi, e bom, infelizmente pra Fernanda também não. E a Mick Madison faz uma atuação, não vou dizer que é fácil, mas é uma atuação mais de colocar pra fora, né? É aquela atuação em que grita, em que o filme, aliás, ela grita muito no filme, né? Não sei se isso é um spoiler, mas enfim,
Até eu acho que eu li muitos comentários um pouco irônicos, não quero de forma alguma trazer nenhum tipo de hate pra atriz, acho que ela mereceu também. É surpreendente, não é a atriz a questão, a questão que incomoda é o voto da academia. De forma alguma a atriz, e acho que todo mundo tem que saber numa premiação que pode ganhar ou perder. E acho que ela foi muito bem abraçada por todas as outras concorrentes, então tá ok. E, né, não sei se no Brasil houve muitos comentários de hate, eu vi que sim, eu vi que não. Acho que isso enfim, triste, né? Assim, fica difícil querer indicar os brasileiros pro Oscar, ainda que a gente dê muita audiência, a gente também não pode trazer essa mídia negativa. Mas eu acho que, de certo modo, até se aceitou relativamente bem. Porque a Fernanda Torres tinha chances baixas. Mas, assim, voltando ao foco principal, que não é sobre a questão da atriz de forma alguma, ela tem essa atuação no filme, que aí entra o ponto que eu quero chegar sobre o filme em si, que também, de certo modo, é a Nora o tempo todo do filme, então por isso que eu comecei falando da atriz. Mas por que que a Nora tem, acho que é um daqueles filmes que se vai cair no esquecimento, se é o tipo de melhor filme que levou o Oscar, como Green Book e Coda, No Ritmo do Coração, acho que estaria mais pra Coda, comparar a Nora com Green Book acho que é demais, mas eu acho que tá nesse rol de escolhas da academia que surpreende um pouco, mas tem um porquê de ser. Mas fica o questionamento, porque tinha outros filmes ali para serem considerados, né? Mesmo o Brutalista, que é um filme bom, podem dizer, mas é o tempo do filme. Bom, isso não foi problema com Oppenheimer, mas Oppenheimer foi muito consenso ano passado. Até também acho que tinha outros concorrentes ali com Oppenheimer, mas levou todas. No caso de a Nora levou todas no sentido assim, foram 5 Oscars, das 6 indicações só não levou de ator coadjuvante, porque não tinha como também com candidatos tão fortes, né, como de um completo desconhecido, e o Adrien Brody, que foi o que acabou levando de fato, né, do Brutalista, que tava ótimo também no Brutalista. Então, assim, a verdade é que, mas as outras 5 levou, né, melhor filme, montagem, que é a edição, também feita pelo diretor, Sean Baker, melhor direção, aí já vão 3, melhor atriz, que não vai pro diretor, não vai pra atriz, mas também montagem, eu até já me perdi aqui, montagem, direção, melhor filme, atriz, e roteiro original, que essa eu até esqueci porque eu acho quase inaceitável, mas foi a escolha da academia. Tinha competidores muito bons ali para roteiro original, eu torcia muito pela Substância, que roteiro original não é que seja o roteiro mais criativo, né? É diferente o critério da academia, mas a Substância é um roteiro realmente que te deixa muito intrigado o filme todo. Depois que tu entende bem o filme, até fica um pouco repetitivo, a Substância é um filme longo também, mas aí tu fica, tá, mas onde isso vai dar? Onde esse roteiro vai me levar? Não é previsível, não é tão fácil assim de entender todos os caminhos ali que o diretor que a diretora, no caso, quer te levar. Então a Substância eu torcia muito para o roteiro original, mas, de novo, foi para Nora. Então a Nora concentrou uma quantidade bem considerável de prêmios, das 6 indicações levar 5. Roteiro original, acho que foi um pouco demais, na minha singela opinião, e edição um pouco também, porque tinham filmes ali, próprio Brutalista também para roteiro original, acho que é interessante a história. Muito roteiro, né, para um filme de 3 horas e meia, o caso do Brutalista. E próprio Conclave na questão da edição daí, porque daí concorria de roteiro adaptado, que ganhou. Mas, bom, o fato é que levou o roteiro original, edição e direção, ok, porque faz muito sentido, coerente daí com ser melhor filme também. E a atriz, né, que esse também surpreendeu total. Eu esperava que se a Laura ganhasse melhor filme e levasse talvez isso, melhor filme e melhor diretor, e talvez no máximo montagem. Mas surpreendeu com o Oscar também para Mickey Madison, de melhor atriz, e roteiro original, incrivelmente. O de edição surpreende em parte para mim, mas então é isso, da parte da premiação. Agora, por que o filme ele pode ser tão aclamado por muitos e tão odiado por outros? E nesse contexto é que eu queria colocar alguns argumentos pró e contra o filme, mais no sentido de interpretar, porque o Oscar ele já ganhou, mas entender por que divide opiniões. Inclusive para mim, né? Eu quando saí do cinema não gostei nem um pouco do filme, na verdade achei uma experiência péssima, detestei, mas eu acho que isso é muito subjetivo. E aí tentando analisar mais do ponto de vista do cinema, o filme como um todo, bom, não confundir também filme com diretor, apesar de que esse filme é muito produto do diretor, do Sean Baker, porque ele colocou ali, fez com as próprias mãos esse filme, porque ele foi ali o editor do filme, enfim, o roteirista, muita coisa. Mas eu prefiro imaginar que o Oscar teria ido para Projeto Flórida, por exemplo, ou Tangerina, que são filmes dele que eu adoro, acho que Projeto Flórida é incrível.
Agora, tendo pra Nora, bom, eu acho que é nesses casos que o prêmio é focado pensando muito no criador do que mais ensina a criação, na minha visão. Porque a Nora é um filme difícil de analisar. Por exemplo, assim, ele é um filme 9 pra muita gente muito entendida na área de cinema. E ele também pode ser um filme 7, dependendo do ponto de vista, é o que é legal do cinema, né? Dependendo do ponto de vista que é analisado. E aí, algumas outras polêmicas que eu tenho lido sobre esse filme, algumas análises também que eu acho interessante, não querendo polemizar necessariamente questões de gênero, mas tem alguns argumentos pró do filme que me incomodam um pouco. Primeiro, assim, no sentido de que foi muito bom porque premiou um cineasta que faz cinema independente. Tá, eu acho ótimo isso também, mas se a gente parar para pensar um pouco, a gente como brasileiro usar esse argumento é um pouco completo, controverso, até para não dizer. Porque, por exemplo, o orçamento de Anora foi 6 milhões de dólares, conforme a Wikipedia e fontes de cinema. E isso dá para menos, até, na verdade, assim, sendo simplista na conversão, dá 30 milhões de reais. Ainda estou aqui, eu não tenho o dado correto, porque não foi informado oficialmente o valor, o orçamento de Ainda Estou Aqui, mas certamente não chegou em nem metade disso, de 30 milhões de reais. Então, assim, 6 milhões de dólares é um filme de baixo orçamento para os Estados Unidos, sim, para a realidade deles, mas para nós brasileiros usarmos esse argumento, eu já acho um pouco demais. E para em termos de comparação, Brutalista, que tem 3 horas e meia, um longa-metragem longo, ele, no orçamento dele, tá como 10 milhões de dólares. Então, 4 milhões a mais que a Nora, um filme de 1 hora e 20 a mais. Acho que 1 hora e 10 a mais, acho que tá dentro do escopo. Então, não dá pra dizer que, cinema independente. Então, assim, se for por isso, nossa, Ainda Estou Aqui tinha que ganhar o Oscar de melhor filme, porque talvez dos 10 lá concorrentes da lista dos 10 filmes, eu Ainda Estou Aqui tenha sido o mais barato. Esse critério, esse argumento de cinema independente não vai. Eu acho que sim, o Sean Baker é um diretor muito talentoso, faz um trabalho bastante criativo. E sim, ele fortalece muito a questão do cinema independente. E só acho que ele, com a Nora, ele fez algo que agradou ao público geral. Agradou a academia também, mas ali eu acho que não se compara com outras coisas muito mais interessantes que ele fez. Porque a Nora chega a ser um filme que dá pra ver com duas lentes, de que é um filme muito cru, muito aquilo, e deu e pronto, e parece que é só entretenimento e nada mais que aquilo. E as pessoas veem muitas camadas. A mensagem de Anora é muito clara, quase a sinopse do filme, é um conto de fatos invertido, a desconstrução do sonho americano, e a gente ouve muito bater nessas teclas, e que isso é muito importante nos filmes. De novo, eu vou bater na tecla do Brutalista, que também faz isso. E para não me estender demais aqui, eu só queria colocar mais alguns pontos. Bom, o argumento do cinema independente eu acho que não é bem esse, mas sim, o diretor é ótimo, mas não necessariamente que esse filme também seja. Outro argumento que eu escuto muito falar é esse do enredo, que é muito importante, a desconstrução do sonho americano, e que o filme passa uma grande mensagem. Outros filmes também passam, então isso não é um único critério para que seja um filme assim tão aclamado e melhor filme. Embora ele pontue que ele fez um feito aí já histórico, né? O diretor foi o diretor mais premiado da noite, a mesma pessoa com o mesmo filme, né? Porque ele levou o melhor filme, diretor, editor, que foi ele também, e roteiro original, que também foi ele. Então ganhou 4 prêmios aí. Não é pouca coisa mesmo, fez história. Eu acho que ele bate o recorde junto com o Walt Disney, que chega a ser um pouco irônico isso, que o Walt Disney havia conseguido 4 Oscars também numa mesma noite. Isso é bem interessante, porque é justamente toda essa temática Disney e sonho americano que ele tenta desconstruir. É até uma ironia bacana da história do Oscar. Mas, assim, mas são argumentos que não vão porque outros filmes também fazem isso e de forma muito mais clara. Porque a Nora tem uma questão assim: o início e o final do filme, para mim, são muito interessantes. O meio e quase o filme todo é o que as pessoas que não gostaram falam por aí. É gritaria, e se aquela coisa, mas grande atuação, gritar fuck, fuck, fuck o filme inteiro, né? Mas não menosprezando a atriz, mas o personagem dela, um personagem difícil mesmo de conseguir se conectar, porque aí entra a questão que aí eu vou ter que falar um pouco de gênero e por que algumas pessoas também falam que é um filme misógino. Isso pode soar um pouco exagerado, mas sim, eu acho que tem algumas piadas e um certo humor no filme que me soa na questão da misoginia, embora eu tenha certeza que não foi a intenção do diretor. Mas por quê? Porque coloca sempre a mulher naquela questão de vulnerável,
Aí eu não vou contar o filme, mas ela tem que escapar ali de uns capangas e lidar com eles, e aí é de um ponto de vista assim, comédia, mas é muito chatinho pra mim. Eu não entrei no clima, não consegui dar risada no cinema. E olha que eu vi o filme super mente aberta, eu não sabia, eu não gosto, na verdade, de ler nada sobre o filme, eu estudo bastante ele depois que eu assisti. Então eu tento ir no espírito quase como se fosse um festival, tento ir o mais zerado possível sobre o filme. Mas assim, não consegui embarcar nessa. E quem gostou, ouço muito isso da experiência de Anora, eu gostaria que me comentasse assim aqui por que que gostou, o que que gostou. E numa boa, mas eu fico curiosa. É a parte do sexo, o soft porn, que é interessante de assistir. É a pessoa ali se divertindo, aquele clima leve, meio de sessão da tarde, um pastelão com camadas e que tem sim uma mensagem. De nenhuma forma eu vou dizer que a Nora é totalmente superficial, mas seria quase um pastelão cult, eu daria para tentar definir assim. Porque ele é um filme muito simples, no sentido de que ali o início, a fase 1 do filme é tudo muita brincadeira, é a possibilidade de um grande sonho se realizar e depois tudo se desmancha e aí tem que assistir o filme para entender. Mas a verdade é que é tudo muito. São poucos personagens, é uma coisa contínua que acontece, até acho ele um pouco longo para esse tempo todo. E aí eu li um comentário por aí que eu achei fantástico, que era assim, mas tira o soft porn do filme e nenhum homem aguenta. E é verdade, né? Porque que homem aguentaria ver, sabe? Se fosse assim, não fosse usar. E aí também os comentários a favor disso, dizendo, não, mas é que para desconstruir a questão do profissional do sexo tem que passar pelos calos da profissão. Só que eu não acho também esse argumento pró Nora muito válido, porque o filme, quem assistir vai entender. Não é um filme que problematize especificamente a vida do profissional do sexo. Isso tem muitos outros filmes que fazem isso muito melhor e focados nisso. Na verdade, não, porque logo no início do filme, ela teoricamente deixa a vida de dançarina erótica, acompanhante, o que mais for, para ficar com uma pessoa só, né? Que é o filho, herdeiro, bilionário dos oligarcas russos que estão ali. E ele está ali por um tempo nos Estados Unidos. Então, assim, ela vai embarcar nessa fantasia, nesse conto de fada invertido, nessa aventura com ele, e não foca na vida que ela levava ali, isso é muito no começo do filme. Então, assim, a verdade é que esse é um outro argumento que eu também acho meio controverso, eu não acho que o filme foque na minoria do profissional do sexo. Eu acho que isso tá, sim, é premiado no filme, por ser uma personagem que é desse meio, mas a personagem, o grande foco ali é essa desconstrução do conto de fada, assim, da Cinderela, do sonho, de mudar de vida, da ascensão social, foguete, e esse tipo de coisa. Eu acho que diz muito mais sobre isso. Então, nesse filme em específico, outros do Sean Baker não, mas esse em especial é isso. E aí dizer que tá ali, não, que na verdade ele tá fazendo um grande trabalho de minorias nesse filme, eu acho que é um pouco uma extrapolação um pouquinho exagerada também. Eu entendo quem gostou do filme, ok? Só não acho que estão usando os melhores argumentos para defender por que gostaram tanto da experiência de Anora. Acho que a sinceridade aí é dizer que sim, é um filme agradável, acho que sobretudo para homens, porque tem cenas, né, interessantes ali dela com esse cara que se torna o namorado, o marido dela no filme, feito pelo ator o Mark Eldstein, e ele faz um papel incrível no sentido assim que é um personagem que te deixa com, né, uma raiva, e isso é até interessante, ninguém fala dele, né? Ele é uma espécie de vilão na história, e também ninguém nem debate porque ele é pra ser assim horrível no filme, a gente fica com raiva do personagem e aceita que é isso mesmo. A Norma é que tem que entender que isso existe no mundo e tem que estar de alguma forma preparada para não cair mais nesse tipo de situação, enfim. Seria a jornada da heroína da Nora, seria essa. E esse é outro ponto final que eu quero falar no filme. E aí, por que entra, tá, cenas lá que poderiam ter um tom de comédia misógina e agora, por que também esse filme, do ponto de vista de mulheres, assim, se sentirem bem representadas com esse filme, desconstruir o sonho americano num filme eu acho ótimo, muito válido. Agora, fazer isso às custas de uma personagem como a Nora, eu achei horrível. É isso que é a parte horrível do filme pra mim. Por quê? Porque ela é uma personagem, se analisar bem, não importa quem tá assistindo o vídeo agora, se é um homem ou uma mulher, analisa bem, logicamente comigo. Ela é uma personagem que começa o filme com ela sendo chamada pelo chefe, inclusive homem, é só homens que eles, normalmente uma boa protagonista, eu tô falando da personagem, tá? Não tô falando da atriz. Uma boa personagem, ela carrega o filme, ela tem força no filme, literalmente ela protagoniza as suas ações, ela também tá sujeita aos reveses da trama.
como nós, a realidade faz tu se comportar, tomar certas atitudes ou não, ok. Mas muitas vezes tu vai lá e tenta mudar a realidade. E tenta protagonizar algum caminho. Isso é lindo quando a gente vê Ainda Estou Aqui. Bom, também porque é um filme baseado numa realidade, né? Numa história real. Mas mesmo na substância, a protagonista, ela tá ali, lidando com as coisas, os fantasmas dela, do envelhecimento, da juventude. Ela toma decisões que trazem consequências. É uma protagonista que carrega o filme. A Nora, ela é carregada pelo filme, é o contrário. Essa personagem é totalmente carregada pelo filme por outros personagens e homens. Então, como mulher me incomoda, não sei se homens têm esse tipo de observação, não sei se outras mulheres observaram isso no filme. E não quero dividir a análise do filme em gênero, se é homem gostou, se a mulher não gostou, porque tem muitas mulheres que adoraram o filme. Então, não é essa a questão. Mas a questão principal é analisar isso. A Nora, ela começa o filme resumidamente, sem contar ele, porque isso faz parte da sinopse, não tem um grande plot twist nesse filme também. Mas começa basicamente o filme com ela sendo chamada pelo chefe, no bar que ela dança, para atender um cliente que é russo, mas fala inglês, mas gostaria de uma dançarina lá que também falasse, além de inglês, um pouco de russo. E ela falava. E aí ela vai. Depois ela vai acabar se relacionando com esse cliente, e aí aquela coisa do sonho, ela poderia mudar de vida com ele. Devido ao convite, até uma certa insistência dele, ela embarca nessa fantasia. Eu acredito, da minha interpretação, ela se apaixona mais pela ideia de toda aquela questão, porque ele não é um simples empresário rico, ele é filho, na verdade ele não é nada, ele é um jovem que não faz nada da vida, mas ele é herdeiro, bilionário, muito rico, então ela não é nem que ela vá para uma realidade melhor, ela vai simplesmente para uma realidade estratosfericamente melhor. E aí ela embarca nisso, se apaixona mais por essa ideia até do que por ele, mas ela acaba sofrendo depois, aí dá tudo errado. Aí sim, vale, né, não saber para assistir o filme e acompanhar, mas ela vai embarcar por convite dele. E depois, no final do filme, ela vai ter um momento ali que seria a finalização, né? Torna o arco dela completo da personagem, com um momento de sofrimento e uma certa complexidade no final do filme que dá um bom debate, até passa essa mensagem interessante, específica da personagem, mas também é pelas mãos de um outro homem, que aí seria o coadjuvante, o Yura, que é o ator russo e que todo mundo também tem falado, tem despontado com esse filme, que faz uma interpretação bacana, não acho que seria, né, para Oscar, mas também estava lá na disputa. E ele seria o capanga bonzinho que enxerga ela por ela. É óbvio que pessoas nos validam o tempo todo, né? É importante, nós não vivemos sozinhos. Mas é muito importante quando um personagem tem a sua autodeterminação, a sua própria força. E ela é uma personagem que praticamente não tem. É difícil analisar isso nela, não dá tempo. Ela não é uma personagem bem explorada no filme. É por isso que o filme ele tem essa cara e esse jeito de filme raso, de filme superficial, porque de certo modo ele nos personagens, ele é muito mais história do que personagem. E para piorar tudo, a protagonista simplesmente não protagoniza basicamente nada, ela é uma gente muito passiva dos acontecimentos. Porque o que o diretor quer mostrar é a desconstrução, é algo que poderia ser e não é. E ele mostra isso muito bem, mas ele infelizmente usa de uma personagem que fica muito ruim na identificação, assim, pelo menos de gênero de mulheres, e não por ser profissional do sexo, porque poderia até ser outra coisa, mas o jeito que é ali é complicado. E ela descobre, de um certo modo, no final, acho que a cena final do filme é bem interessante, e dá muito o que pensar. E aí a gente fica. A gente quer entender mais da personagem, mas aí o filme acaba, né? E fica ali. Tudo bem, fica nas entrelinhas, mas é uma personagem bem carregada pelos outros personagens e pela história. Então, assim, isso é uma coisa que eu não gostei. Eu acho que resumindo, acho que a mensagem de Anora é boa, mas o caminho que o diretor usou é realmente muito ruim. Eu acho que, de certo modo, é um pouco deplorável até, mas isso é a opinião de quem não gostou tanto do filme, mas eu também não acho que a Nora seja um filme horrível. Ela tem a gente pode interpretar o filme de um ponto de vista de que é um filme horrível, mas na verdade não, o filme tem muitas outras nuances, então também não dá para dizer que é um filme horrível. É um filme muito bem construído, né? Tanto é que ganhou a premiação e reconhecimento da Academia e é o quarto filme a conseguir levar a Palma de Ouro do Festival de Cannes e ganhar o Oscar de melhor filme. Então, merece realmente consideração e análise de todos, mas isso não impede também que o público em geral, né, inclui euzinha aqui, não tenha necessariamente gostado de como o filme é elaborado, como os personagens se desenvolvem no filme.
Mas então essa seria a minha visão. Quem concorda pode comentar também, quem discorda tem que comentar mais ainda, porque é sempre bom ter outros argumentos para a gente construir e atualizar sempre a nossa visão das coisas, inclusive de filmes. Até mais. Tchau, tchau.